Bom dia. Não são propriamente as capas que nós queríamos ter hoje aqui em cima da mesa. Sim, mas são as capas que eu já estava à espera que aparecessem, porque os jornalistas portugueses, salvo raras exceções, são, além de serem mais jornaleiros do que jornalistas, portanto, eles preocupam-se mais em vender essas coisas do que propriamente em dar informação correta às pessoas. E aquilo que eu vejo aqui hoje, isto no Brasil, onde eu trabalhei e morei, isto no Brasil, um jogo que onde tivesse acontecido o que aconteceu ontem, as capas eram roubo, gatonagem, pilantragem, qualquer coisa deste género. Os nossos vêm aqui com formas eufemísticas de falar e de escrever o regresso do fantasma. Mas qual fantasma? O regresso do gatuno. O regresso da roubalheira. Já tinha acontecido em Alvalade e volta a acontecer agora esta roubalheira neste jogo lá na Rússia. E isto surpreende quem? Surpreende estes patetas destes jornaleiros. Sinceramente, eu nem gosto de pegar nisto, porque isto revolta-me o que eles fazem para aqui. Eu fico revoltado com isto. Porque há aqui coisas que eles têm que ter coragem para dizer, mas também não dizem. Uns por falta de coragem e outros porque são burros e não sabem nada, não se apercebem do que se passa aqui à volta disto. O CSKA é uma equipa da Rússia. E a Rússia, vamos esquecer lá as politiquices todas que há para aí, a Rússia é um país cheio de mafiosos. Os mafiosos russos compraram a organização do Campeonato do Mundo 2018. Portanto, eles têm uma força muito grande. Eles compraram o Mundial 2018. Portanto, eles compram aquilo que querem. Eles querem o CSKA na Liga dos Campeões e conseguiram o CSKA na Liga dos Campeões. Como é que eles fizeram isto? Pondo os homens de mão deles a dirigir jogos do Sporting. Isto é uma escandaleira. Eu volto a dizer aquilo que já disse aqui ontem à noite. Só uma pessoa desonesta é que consegue pactuar com isto. Só um tipo desonesto e mal formado é que não se revolta, não se indigna quando vê roubalheiras destas. Quem está habituado a roubar, vê os outros roubar, também roubo, portanto não estranham. Não estranham, porque a vida deles também é essa. São desonestos desde pequeninos. Agora, as pessoas honestas veem aquilo que eu vi ontem e ficam indignadas como eu fico. Uns mais, outros menos. Isto é revoltante, isto é uma gatonagem, isto é uma vergonha, isto é um bando de patifes que andam aí à solta a dar cabo do futebol. Estão a destruir o futebol. As pessoas não querem capacitar-se disso. Estão a destruir o futebol. Mais dia, menos dia, vai deixar de ser o desporto rei. Porque isto as pessoas também não são todas estúpidas. Começam a dizer, espera aí, mas isto aqui não há verdade desportiva. O que é que me adianta estar a contratar jogadores se eu não tenho nenhum homem de mão na UEFA ou na FIFA, na arbitragem? Como tem os espanhóis, como tem ingleses e alemães. Se eu não tiver lá ninguém de peso nessas organizações, nessas quadrilhas, ou como queiram chamar, é evidente que eu estou sempre desprotegido. Como é que é possível um patife daqueles que vai apitar o jogo em Alvalade, a gatonagem começou ali, a roubalheira começou ali, um tipo que vai desarma o Slimani com a mão, não é? Tira-lhe a bola da cabeça com a mão quando ele vai fazer golo. Que aquilo era cartão vermelho direto e penalti. E o tipo não marca nada, deixou passar. Bom, a partir daqui, ontem foi por acaso que aconteceu aquilo. Ontem aconteceu aquilo. Então, a bola terá feito um desvio para fora. É instantâneo. E quando o auxiliar vê que a bola sai, levanta logo a bandeirola. Até levanta depois da bola ter entrado. E já se viram imagens que é impossível no local onde ele estava ter visto o arco que a bola fez, que a bola poderá eventualmente ter feito, porque ele, no momento em que Carrilho toca na bola, ele até vem na direção contrária, vem andar na direção contrária. Portanto, seria quase impossível, a não ser que ele tivesse uma câmara ou um selfie stick. Não é nada disso. Vamos deixar-nos de romantismos. Não é nada disso. Eles tinham instruções para fazer isto. O CSKA tinha que ser apurado. E isto aqui não é estar aqui, não sabe perder, não tem nada a ver com isso. Eu ontem disse, e hoje repito, para ver se as pessoas conseguem perceber isto. A FIFA e a UEFA têm interesse nas melhores seleções, têm interesse nos melhores jogadores para venderem mais dinheiro. Eles estão-se nas tintas. Porque aqui, vamos lá ver se a gente se consegue entender. Se o Manchester United, ou o Barcelona, ou o Real Madrid, equipas que têm grandes jogadores, estivessem, por hipótese, por absurdo, se quiserem, nesta fase de apuramento para a Liga dos Campeões, a UEFA teria todo o interesse em que eles lá estivessem, quer o Cristiano Ronaldo, quer o Messi, quer essa gente. Portanto, os árbitros que fossem dirigir jogos do Barcelona ou do Real Madrid, se hipoteticamente estivessem numa fase destas, teriam instruções para vocês, o Real, o Barcelona, têm que ser apurados, porque isto é dinheiro, representa dinheiro. Na publicidade, nas transmissões televisivas, etc. E há pessoas que ainda vêm com o romantismo. Não, o árbitro equivocou nada, isto não é inocente. Este bandido, este corrupto que foi lá ontem, é um tipo que é corrupto, recebeu dinheiro para fazer isto.
E vai ter mais benesses, vai ser depois, vai ser promovido, vai aparecer em mais jogos, não é? Há de aparecer, ou então deixam-me cair como fizeram com o Tom Alvrebo. Fez aquele trabalho porco, sujo, no jogo do Chelsea com o Barcelona em 2009, e depois deixaram cair o Tom Alvrebo, nunca mais ninguém ouviu falar dele, não é? Mas fez aquilo que lhe mandaram fazer. Leva-me, por favor, o Barcelona à final da Liga dos Campeões. E ele levou o Barcelona à final da Liga dos Campeões, roubando desalmadamente o Chelsea, na altura, portanto, até nem jogou muito bem, mas daquele dia o Barcelona não conseguiu. E, portanto, isto aqui não é inocente. Parem com isto, estes jornaleiros portugueses que andam para aqui, com estas coisas, o regresso do fantasma. Não há regresso de fantasmas nenhuns. Eles não sabem porque não pensam. Isto é apenas e só roubalheira e os árbitros têm indicações para levar as equipas ou que vão render mais ou que lhes pagam. E volto a chamar a atenção. Como é que a Rússia consegue comprar o Mundial de 2018? Compraram aquilo, a máfia russa comprou aquilo. E este clube também é dirigido por russos mafiosos. Não é? E, portanto, a partir daqui não temos hipótese nenhuma. Não há hipótese. Não é marcando golos. Aliás, até nos marcamos. Até nos fazem penaltis, até 30 por uma linha, mas depois vêm estes jornaleiros, depois a defesa do Sporting esteve mal. É evidente, vamos lá ver, há aqui uma coisa que também é fundamental dizer. O Sporting na segunda parte não esteve bem, mas esteve suficientemente bem para não ser eliminado, se não fosse o Gatuno. É isto que as pessoas não querem ver. Porque, vamos lá ver, eu quando já ouvi para aí o empregado da Nocal a fazer chamaram a atenção, olha, o empregado da Nocal está a dizer as asneiras na televisão. Eu fui lá ver, é o empregado da Nocal, que é uma fábrica de cerveja que havia em Angola, e ele trabalhava lá, e aqui virou comentador de futebol e não sei o quê. O empregado da Nocal também estava a atacar o Jorge Jesus, coitado, como se ele percebesse alguma coisa disto. Ele percebe é de cerveja bom, enfim. E então, trabalhou lá há muitos anos, e portanto era troca percebe de cerveja. Agora, de futebol, só diz disparates. Mas tem boas cunhas e consegue estar, agora já mesmo depois de morto, consegue estar nas televisões a falar sobre futebol. E estava a criticar o trabalho do Jorge Jesus, não sei o quê. Há aqui outra questão, que tem a ver com os jornaleiros portugueses, que funcionam assim. A equipa ganhou, jogou bem, a equipa perdeu, jogou mal. Isto é a filosofia desta gente. Esta gente não analisa os jogos como deve ser. Olha, a equipa perdeu, jogou mal. A equipa ganhou, jogou bem. Porque esse pateta do empregado do Nocal e o outro que estava lá ao lado, que também, lá das terras do fim do mundo, que também, lá da terra dele, o único desporto que havia era desagaia, não tinha mais nada a fazer, chega aqui a Portugal e agora já é comentador de futebol também. O que eu quero dizer, com esta gentalha que anda para aí a falar, o Sporting foi inferior ao CSKA na segunda parte, foi. São 45 minutos. A eliminatória tem 180 minutos. O Sporting foi superior 135 minutos. Não chegou porque o árbitro não deixou, senão teria chegado. E é isto que estes tipos vêm analisar os últimos 45 minutos. Que o Jesus devia ter posto o outro não sei onde, e o outro devia ir mais para a frente. Se tivesse dado certo e tivesse ganho, é para a grande visão do Jesus, não sei o quê e tal. Como perdeu, vamos atacar o treinador do Sporting como se eles soubessem alguma coisa disto. Eles vão ensinar alguma coisa. O empregado do Nocal e o outro das terras do fim do mundo vão ensinar alguma coisa ao Jorge Jesus de futebol. Mas ensinam o quê? Se nem para eles sabem. E são estas coisas que me revoltam. Eu já estava à espera que viesse esta nojeira nos jornais e nas televisões, os patetas dos comentadores. Até há aqui um pateta que diz assim. Há um pateta, um desses pasquins, que diz lá, por acaso há um jornalista aí que sabe as leis do jogo e que escreve sobre isso. Mas há um pateta, que eu até sublinhei, o pateta que está ali naquele jornal, que pasquim é este, é o Record. Ele diz qualquer coisa deste género. Vejam bem, diz não existindo imagem que prove que a bola batida por Carrilho saiu do campo e tal, e depois diz que o assistente no lance do Doumbia não assinou nada, porque o Doumbia marcou involuntariamente com o braço. Burro! O que é que a UEFA diz? Mesmo que esse burro escreveu aí no jornal, o que é que a UEFA diz? Não podem acontecer golos marcados com a mão. Casual ou não podem ser marcados golos com a mão. E a partir daqui, esse idiota que escreveu no jornal, tem acesso ao jornal, escreveu isso e não sabe o que está a escrever, não sabe o que está a escrever. Escreveu com a camisola do clube dele vestida, provavelmente. Ou com a camisola, ou com a pele de burro. Não é? Não precisa ter pele de burro, porque ele já é. Portanto, essas coisas é que me revoltam. Eles falam e tentam deitar abaixo aquilo que é dos outros, dessa maneira suja, que eu acho que nem sabe o que é. Depois, há aí um jornalista do Jornal Record, porque eu tenho consideração, e não é só porque ele tem escrito isso, porque eu sei que ele é jornalista do Jornal Record, já tinha chamado a atenção para isso. Atenção, cuidado, que este lance é irregular. O lance é irregular porque é com a mão, e a UEFA já disse que não podem validar golos com a mão, independentemente de serem casuais ou não. A bola metida com a mão não pode ser. Portanto, até nisso, para vocês verem que quando eu falo de jornaleiros, estou a falar, não falo por acaso. São estas coisas que eles fazem que me levam a pensar aquilo que eu penso acerca deles. Não tenho respeito nem consideração nenhuma por a maior parte desses tipos.
jornaleiros e comentadeiros. Depois há os jornalistas e comentadores que são um número ínfimo em Portugal. Vamos agora ver então a capa do Jornal Sporting desta manhã, que foi hoje para as bancas. Jornal Sporting com o destaque, claro está, para o jogo de ontem, da Rússia sem pudor. Sporting cometeu erros próprios, mas pagou em demasia pelos lapsos dos outros. Entre golos com o braço e tentos anulados, tudo valeu para tirar a Champions. Ainda destaque de capa hoje para Mascarenhas e falecimento. Faleceu Mascarenhas, recordista de golos no jogo europeu. Um exemplo de homem, uma referência como jogador. Hoje no Jornal Sporting. Handball ainda, como uma boa defesa pode ser o melhor ataque. Ainda destaque para a canoagem. Emanuel foi ao lago carimbar passaporte para o Rio. Futebol de praia, Pentágono Leonino também domina a Europa. Isto a propósito do título europeu de futebol de praia conseguido esta semana. São estes os destaques do Jornal Sporting desta semana. Voltamos à imprensa desportiva e continuamos com este tema. Foram demasiados erros de uma só vez neste jogo. Foi demasiado óbvio. Na primeira mão já tínhamos ficado com, embora tenha terminado com a vitória do Sporting, já tínhamos ficado com alguns 4 erros, pelo menos, desse jogo. Estes foram determinantes, digamos assim. Estes foram claramente determinantes. Começaram antes e acabaram agora, porque eles estrategicamente mandaram os homens de mão deles. Como eu costumo dizer, aquele turco miserável que esteve em Alvalade, aquele incompetente, esteve na final da Liga dos Campeões. Agora pergunto eu, como é que aquele tipo vai chegar dirigir a final da Liga dos Campeões? Aquele incompetente vai dirigir a final da Liga dos Campeões porquê? Porque é do sistema. São os homens de mão deles e eles colocam-nos depois, olha, tu roubas aqui e depois tens ali o benefício acolá. E portanto é assim, olha, tu vais para aqui. E são esses homens que são escolhidos a dedo. Não é por acaso que isto acontece, volto a dizer. Nada disto acontece por acaso. Não é o árbitro, errar é humano e eles erram. É humano errar sempre ao mesmo lado? Não, não é. Não é. E claro que os tolos acreditam nessas conversas. Eu não acredito nisso porque eu sei, ando há muito tempo nisto. Eu falei com o Jennings, o senhor que fez um trabalho de investigação sobre a corrupção na FIFA, que agora aparece. Estamos aqui a falar há 9 anos, no Rio de Janeiro, quando ele lá esteve. As próprias televisões brasileiras. Houve um que entrevistou o homem, o livro com provas, mas ele também atacou gente da Confederação Brasileira de Futebol corruptos que lá havia. E havia. Mas como ele os atacou, aquilo tentaram abafar aquilo e conseguiram abafar. Nenhuma televisão aqui europeia lhe deu tempo de antena. Porquê? Porque era a FIFA e a UEFA, ele estava a mexer com a FIFA e a UEFA. Foi preciso aparecer o FBI para dizer assim, o que o Sr. Jennings disse, já há 9 anos estamos nós agora aqui a denunciar e queremos esses bandidos presos e até pediram para os extraditarem para os Estados Unidos. Portanto, a questão aqui é que isto já anda há muitos anos. Isto não é por acaso que as coisas acontecem. Parem de pensar que as coisas acontecem porque é humano errar. Não é nada humano errar. Eles erram sempre para o mesmo lado. Eles roubam desalmadamente para o mesmo lado. Eles querem, a tal filtragem que eles querem fazer, a seleção, se quiserem, a melhor seleção que eles querem fazer, para os melhores clubes irem o mais longe possível, era bom para o espectador, que de facto os melhores conseguissem ir mais longe, para quê? Para venderem, para termos melhores jogos, etc. Pelo menos teoricamente. E então eles tentam fazer essa filtragem, tentam escolher os melhores. Só que fazem-no com batota. Porque se um dos melhores estiver, enfim, num dia mau, aparece logo o sujeito do apito de atenção que este clube tem que ir para a frente. Okay? E isto acontece no futebol, não é de agora. Isto não acontece nem há 5 anos, nem há 10. Okay? Isto foi denunciado há pelo menos 9 anos, estou a dizer, que eu falei com alguém que fez um trabalho de investigação e que mostrou, e depois, graças a ele também fez um trabalho idêntico, quer dizer, mais baseado naquilo que ele fez um trabalho desses no Rádio Clube Português ainda há uns 7 ou 8 anos. Mas ninguém pegou nisso. Agora que apareceu o FBI a denunciar os casos, é que apareceram os jornaleiros portugueses todos, as televisões, e para a corrupção na FIFA e não sei o quê. Que grande novidade. Mas que grande novidade. Portanto, não vale a pena. E se nós repararmos, não é só o Sporting que é prejudicado nos jogos internacionais. A gente vê o Porto e o Benfica, que também são prejudicados lá fora. Não tenham dúvidas disso. Porquê? Porque nós não temos força na UEFA nem na FIFA. E eles prejudicam as equipas portuguesas. Na dúvida, é contra o português, como seria contra as equipas turcas ou gregas, etc. Ou cipriotas. Não tenham dúvidas. E não estou a dizer que o nosso campeonato é do nível desses campeonatos, como algumas pessoas dizem. Que não é. Como eu disse e repito, o campeonato português da época passada foi aquele campeonato que mais vendeu. Portanto, mais jogadores de qualidade vendeu, foi o campeonato português. Não foi o brasileiro, no mundo inteiro. Não foi o brasileiro, não foi nenhum. Foi o português. Ou seja, jogadores de grande qualidade que estavam em Portugal que foram vendidos para o resto do mundo. Portanto, isso significa que estão cá dentro. Grandes jogadores, grande qualidade. Portanto, não falem mal do campeonato português, falem mal de algumas patifarias que fazem também a nível nacional. Mas isso, estamos cá nós para resolver cá dentro. Agora, a nível internacional, não temos a mínima hipótese.
Não temos a mínima hipótese. Estas coisas vão continuar a acontecer, na dúvida. Até vou dizer mais. Quando Portugal foi ao play-off para o Campeonato do Mundo, havia gente que estava muito preocupada. Epá, não sei se nós vamos passar. E disse, epá, estejam tranquilos. Portugal tem capacidade para passar. Mas se eventualmente as coisas correrem mal, os árbitros estão instruídos. Portugal tem que passar porque tem o Cristiano Ronaldo, é dinheiro para a FIFA e para a UEFA. Portugal já representa. Já representa, porque tem Cristiano Ronaldo e, portanto, Portugal tinha que passar. Eu estava tranquilo. E disse isto na rádio, tranquilamente. Epá, eu aposto a minha vida em como Portugal é apurado para o Mundial. Aposto, mas não tenho dúvidas. Porquê? Porque se não for a bem, vai a mal. Porque tem o Cristiano. Algum dia eles iam deixar uma seleção como a Argentina, por exemplo, com o Messi de fora, ou o Brasil, como já aconteceu o Brasil. Ou a França também, que não deixaram. A França é por outras razões. É por outras razões. Aí já é mais por patifarias. Mas eu digo, o Brasil, um campeonato do mundo sem o Brasil, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E o Brasil esteve aqui há uns anos, esteve em risco, depois o Scolari até conseguiu apurar aquilo e acabou por ser campeão do mundo. Mas estiveram em risco. Depois acabaram por ganhar aquele campeonato da mentira, da vergonha e da batota em 2002, lá no Oriente. E, portanto, algum dia os árbitros vão deixar que o Brasil, a Argentina, do Messi, fiquem de fora, ou Portugal do Cristiano Ronaldo. Vou-se esforçar nesse sentido. Não tenham dúvidas disso. Não tenham dúvidas. Por isso é que eu fiquei tranquilo no play-off. Há coisas que representam muito dinheiro. O Cristiano Ronaldo fora do Mundial, isso é que era bom. Não é? Eles tiveram, foi azar, puderam fazer batata no sorteio, eles também queriam lá o Ibrahimovic, não é? Foi azar, mas o Cristiano Ronaldo vale mais que o Ibrahimovic. E como tal, antes o Cristiano. Isto não é brincadeira, isto é sério, isto é sério. As pessoas pensam que estou a brincar, mas eu sou bruxo. O Fernando Correia, o grande Fernando Correia, é uma testemunha minha. Se não fosse tão grave, até tinha piada, não é? Pois é, mas é que o grande Fernando Correia, um dia numa conversa que nós tínhamos da rádio, e temos ainda, há uns anos atrás, Portugal pensou em apresentar a candidatura ao Mundial 2018, disse, Fernando, não vale a pena, sabes porquê? Já está comprado. Os russos já compraram este Campeonato do Mundo, não vale a pena Portugal e Espanha tentarem organizar o Campeonato do Mundo, apresentarem candidatura, só vão gastar dinheiro. A máfia russa já comprou aquilo, como o Qatar comprou 2022. Exatamente. Vocês vejam bem o que é que acontece no futebol. Dessa situação. Dessa realidade, dessa vigarice. Né? E depois de venderem o Campeonato do Mundo ao Qatar, é que chegaram à conclusão, epá, tem 50 graus à sombra e tal, não há condições para fazer lá o campeonato. Então quando eu recebo o dossiê do candidato, eu não tenho que analisar também isso. Esqueceram-se. Com certeza que eu não analisaram nada. Foi dinheiro, toma, dá cá. Pagaram e levaram o Campeonato do Mundo para lá. Compraram, ok? Isto é futebol. É isto que... Não é futebol. Não é futebol. O futebol é dentro das 4 linhas, mas com árbitros honestos. Infelizmente, está visto que não é assim. Que não chega. Vamos ao jogo às 4 linhas, propriamente dita. As alterações da equipa resultaram, na primeira parte, as alterações de início do 11 inicial. Que não, claro que resultaram e o Sporting esteve bem na primeira parte. Eu acabei de ver o jogo, já eram, sei lá, 3 ou 4 da manhã, porque fui ver depois para ver como é que acontecia. Enfim, e lá está, a questão é mesmo essa. O Sporting jogou bem na primeira parte e na segunda parte não jogou bem. Mas eu já vi o Real Madrid, já vi o Barcelona a terem maus jogos. Isto pode acontecer. E aquilo que eu acho, mas isto é a minha opinião, isto aqui vale o que vale, é a minha opinião. Eu acho que, em termos físicos, o CSKA está melhor que o Sporting nesta altura, porque o Sporting começou a época mais tarde. Eu sei que este Sporting vai render muito mais. O Jorge Jesus começou a trabalhar com eles agora, mas já estou a pensar, e há novos métodos de trabalho, etc., que têm que ser assimilados. Eu ontem vi para lá umas asneiras que eu tenho a certeza absoluta que o treinador ficou com os cabelos em pé, que eu vi alguns disparates que foram feitos, sobretudo na zona defensiva do Sporting, que aquilo não há treinador que resista a uma coisa daquelas, não é? E depois aparecem logo os chicos espertos a dizer, tinha que tirar não sei que estava exausto, ou estavam exaustos vários jogadores do Sporting, que estavam de facto muito cansados. Estavam cansados. Porque lá está, os outros começaram a trabalhar um mês e tal. Quem nunca fez desporto na vida não sabe que um mês e tal de trabalho é muita diferença. É uma eternidade. É uma eternidade. E, portanto, eles têm mais tempo de trabalho que o Sporting. E, portanto, é natural que se ressentissem disso. Mas mesmo assim, mesmo com a condição física deles superior à do Sporting, mesmo com o Sporting a não estar bem na segunda parte, ainda assim, se não fosse o Gatuno, o Sporting passava. É isto que me revolta. O Gatuno é que não deixou. Porque aquele golo, o golo que eles marcaram logo a abrir a segunda parte, vamos analisar isto. Primeiro, os jogadores do Sporting não são estúpidos e perceberam imediatamente, espera aí que já vamos inclinar o campo outra vez. Não é? Já tinham sido roubados em Alvalade e perceberam imediatamente, um golo com o braço. Então, mas eu estava a lidar o golo com o braço. Isto psicologicamente é mau. Primeiro porque o jogador percebe que ele vai inclinar o campo, que o Gatuno está ali para fazer o trabalho dele. Acaba por condicionar logo a equipa.
E depois, claro, que moraliza a equipa que marca um golo. Não é? Marca um golo a abrir a segunda parte, o treinador disse, olha, se marcarmos já, vamos ter hipóteses no tal e tal. E marcam já, epá, que maravilha. Aquilo galvaniza a equipa que marca o golo e afeta de alguma forma psicologicamente a equipa que sofre o golo. Eles são homens, seres humanos, os jogadores do Sporting, e portanto ressentiram-se com certeza. É natural que tenham sentido aquele golo, naquela altura. Só que o golo é irregular. Portanto, aquilo não teria acontecido. Aquele golo não teria acontecido, aquela mentira não teria acontecido. E a partir do momento em que aquilo acontece, galvanizou a equipa adversária e aí notaram-se mais as fragilidades, e continuo a achar, no aspecto físico do Sporting. Parece-me que é isso. Eu até gostava de falar um dia com o treinador do Sporting para dizer se eu estou equivocado ou não. Mas pareceu-me que sim. Portanto, quando eles dizem tirar o Brian Ruiz e tirar o Carrilho, e tirar, não sei, porque o Carrilho, o Carrilho fartou-se de jogar na primeira parte em ações defensivas, ajudou muito o João Pereira. Aquilo é cansativo. Mas tirar o Carrilho, eu vi lá mais jogadores que também estavam exaustos. O próprio Theo Gutierrez, quando saiu, havia mais jogadores que também estavam exaustos na equipa do Sporting. Não estavam a acompanhar o ritmo do adversário, porque aqueles golos não acontecem por acaso, né? Correm àquela velocidade e a defesa do Sporting demorou tanto tempo a reagir, parecia que estavam a dormir num dos golos, né? Marcação de um livre, ficam parados e tal. Ali, eu acho que é ali cansaço, também eu. Mas continuo a dizer que, apesar disso, se não houvesse um gatuno, o Sporting, mesmo assim, teria passado. E volto a frisar o que disse há pouco. O Sporting, em 180 minutos, foi melhor durante 135 minutos. Mas os jornaleiros e comentadores só falam dos últimos 45, onde aconteceram roubos que eliminaram o Sporting. Mas eles dizem que não. Foi melhor, foi superior, as substituições do Sporting foram mal feitas. Como é que um tipo destes, esses comentadores que andam para aí, que nunca jogaram a bola, nunca deram um pontapé numa bola, não é? Como o empregado da Nocal e o outro da Zagaia, nunca deram um pontapé numa bola, o que é que eles sabem de futebol para falarem disso? Aqueles dois imbecis. Por acaso, eu gosto de os ver na televisão, tiro o som, e lembro, havia uma série que era o Muppet Show, que aqueles dois estavam lá em cima no balcão, houve uma televisão que contratou esses dois. E eles estão lá, tiram-lhe o som e começam a recordar o Muppet Show, lá os marretas. É muito engraçado aquilo. Se der som, se aumentar o som, houve os disparates deles, já não vão graça nenhuma. Tem graça nenhuma. Vamos ouvir as palavras de Jorge Jesus no final do jogo de ontem à noite. Nos dois jogos, temos a sensação que jogámos com uma boa equipa. Temos a sensação, não temos a certeza. Jogámos com uma boa equipa. Nos dois jogos fomos prejudicados em Lisboa. Hoje voltámos a ser prejudicados aqui em Moscovo. E portanto, quando jogas com uma equipa onde as duas equipas são semelhantes, o valor das duas equipas é, na minha opinião, duas boas equipas. Aí sim, tenho a nítida certeza que foi desequilibrada tanto em Lisboa como hoje pela arbitragem. Só ao jogo, é verdade que durante os primeiros 45 minutos o Adriano e o Aquilano e o João Mário conseguiram ter um poder em relação ao coração do jogo e tivemos sempre muito bem e na segunda parte não foi, é verdade que o jogo aí começou, a equipa do CSKA começou a ter mais bola, mas de qualquer maneira não foi por aí. O grande desequilibrador do jogo foi o Musa, não é? E portanto eu também senti e estava, como já expliquei, a tentar prever que pudéssemos chegar ao fim do jogo e ir para o prolongamento, e aí sim eu ia modificar a equipa porque estava-se a notar alguma quebra, mas não justificava mexer ainda. Em relação à eliminatória, o que é que isto tem em relação ao final da época? Financeiramente, como é óbvio, a Champions é importante para todas as equipas, o Sporting também é. Agora, em termos desportivos, continuamos com os nossos objetivos em Portugal, que esses são os nossos grandes objetivos, e em relação ao futuro desta nossa época, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isto foi um jogo de acesso à fase de grupos da Champions, não conseguimos. Mas temos já domingo um jogo académico do nosso campeonato que é tão importante como fosse hoje o nosso apuramento para a fase de grupos da Champions. Não digo normal, porque normal
não consegues ter a mesma alegria, não é? Quando ganhas, quando perdes, isso é um facto. Agora isto faz parte do nosso percurso desta época. Este era um jogo que mesmo perdendo poderíamos passar este acesso. Tínhamos as coisas ao princípio, como eu disse, nos primeiros 45 minutos bem encaminhadas, não conseguimos, mas isso faz parte do nosso crescimento. O Sporting está em todas as competições em Portugal e, como disse bem, e vai continuar na Europa, na Liga Europa, que não era isso que a gente queria. Financeiramente tem, como é óbvio, a Liga Europa não tem nada a ver com a Champions, mas desportivamente os nossos interesses e os nossos grandes objetivos em Portugal continuam intactos, isso é que é importante. Os grandes objetivos mantêm-se. Carlos, os objetivos mantêm-se, mas podemos falar ainda pegar no jogo de ontem. O que é que mudou da primeira mão para a segunda mão? Não mudou nada. Trocaram de gatuno. Tiraram um gatuno de turco e puseram um gatuno checo. Foi a única coisa que mudou. Trocaram de gatuno. E mais nada. Não mudou mais nada. Só mudou isso. Porque o Sporting foi superior ao CSKA em 135 minutos da eliminatória. Portanto, o que é que mudou? Foi isso. Isso é que mudou. Isso é que foi essencial. Isso é que foi fundamental no desfecho da eliminatória. E é contra isto que nós temos que nos bater. Porque essa história de dizer, é para estar sempre a queixar. Se eu não tivesse motivos para me queixar, era que eu não me queixei à toa. Uma coisa é as pessoas que, houve ali um lance esquisito e começam logo a dizer que não era penalti e tal. Não, nada disso. Nada disso. Aliás, eu disse isto ontem aqui na televisão e repito agora. Quando houve quem tivesse posto em causa, na altura, do golo do CSKA em Lisboa, parece que está ligeiramente adiantado e não está, não sei o quê. Primeiro não teve problema nenhum. Espera aí, o golo é legal. Ainda que ele estivesse ligeiramente adiantado, em caso de dúvida, deve-se anunciar a equipa que ataca no fora de jogo. Portanto, no fora de jogo deve anunciar a equipa que ataca e, portanto, foi isso que o árbitro auxiliar deixou seguir, siga o lance, tudo bem. Portanto, não custa nada assumir que, ao contrário de muita gente que dizia que não, parece-me que, se te parece, há dúvidas, ele deixou seguir. Ponto. Deixou a equipa que ataca. Agora, portanto, não me custa nada assumir isto. Agora, quando eu vejo se o Sporting é beneficiado, eu não me custou nada, por exemplo, dizer que o João Pereira lançou a bola dentro do campo, no jogo, lá com o Tondela. Lançou, é verdade que sim. Mas antes, e o que é que aconteceu antes? Um golo marcado com o braço pelo Luís Alberto. Põe-se em causa, nessa situação, põe-se também em causa, volta-se a pôr em causa o papel do árbitro de baliza? Quem é o árbitro de baliza? O espantalho que eles põem lá. Olha, eu tenho um amigo que tem uma quinta, já encomendou 4 ou 5 daqueles. Ficam lá, braços abertos, para espantar os pardais. Não serve porque vão comer as sementes. Não servem para mais nada. Não prestam para nada. Não veem nada. Um deles em Alvalade não viu o outro que tirou a bola da cabeça do Slimani com a mão. Ainda tentaram branquear aquilo. Não, é um erro de perspectiva, não sei de quê. E outro também que viu o penalti na cara do Jonathan. Exatamente. Viu o penalti, o rapaz com os braços abertos levou com a bola na cara, penalti. Quer dizer, porquê é que estão a fazer aqueles tipos? Eu ainda gostava de saber o que é que eles estão a ganhar com isto. Isto não é inocente. Porquê é que eles põem lá os 6? Quer dizer, fica mais caro para quem paga, né? Eu quero comprar uma equipa de arbitragem, em vez de comprar 3 ladrões, tenho que comprar 6, né? A única diferença é essa. Porque de resto, não vejo o que é que eles estão a fazer. Não prestam para nada, não servem para nada. E, curiosamente, adivinha que os seus clubes estão mais prejudicados, qual é o clube que é mais prejudicado nestas coisas? Não, realmente isto começa... eu volto a dizer, só se eu tivesse água nas veias e fosse desonesto como eles, é que ficava aqui, quem rouba... Não acha estranho que os outros roubem. Eu não roubo, nunca roubei, nunca irei roubar, e fico revoltado quando me roubam. Muito mais revoltado do que se fosse ladrão, como é óbvio. A nível de futebol, o que é que podemos tirar deste jogo, a nível de futebol jogado, da equipa de Sporting? Como eu disse, a primeira parte do Sporting foi muito bem conseguida, atenção, foi muito bem conseguida. Eu volto a dizer, este CSKA, isto é subjetivo o que eu vou dizer, se tivéssemos apanhado esta equipa mais à frente... Mais à frente, daqui a um mês, por exemplo, não tenho dúvidas nenhumas que o Sporting ultrapassava este CSKA, não tenho grandes dúvidas disso. Temos grandes jogadores, etc. Agora, o problema foi mesmo... Pronto, tivemos um mau momento, a segunda parte não foi boa, não vale a pena até isso também estarmos as coisas. Tivemos culpa própria, aliás, o João Pereira também assumiu isso. Por culpa própria também as coisas não correram bem, porque também não estivemos bem na segunda parte. A equipa não rendeu o que é habitual, mas lá está, chegava, se não fosse o Gatuno. Se não fosse o Gatuno, chegava. Porque também marcámos. Exatamente, e marcámos dois golos legais, não é?
que o Gatuno invalidou, um deles, né? E volto a dizer, aquilo, por acaso, não vale a pena. Eu estive a falar com pessoas que estiveram lá, um repórter que lá esteve, e sobre isso, tens a certeza absoluta, assim, que ele só viu o auxiliar levantar a bandeira depois da bola ter entrado. Por isso é que eles pensaram, a princípio, que tinha havido uma falta na grande área. Exatamente, foi o que se pensou logo no Se pensou, porque os que estavam lá, e se não viram levantar a bandeira, né, acharam estranho que não tivesse... Portanto, não perceberam o que é que terá acontecido ali. Quando eu vejo, ainda pensei, só se foi aquela falta que existiu, de facto, do russo sobre o Slimani. Quando o Slimani cabeceia, o roteiro põe o braço por cima e acaba por tirá-lo para o chão. Mas aí, pronto, deu o golo, tudo bem. Não há além da vantagem nos penaltis e, portanto, siga e deu o golo do Sporting. Só que, de repente, invalidou aquilo. E, pá, não foi por acaso. Não foi por acaso. Eu não sou tolo. Não engulo isso. Jorge Jesus já respondeu, mas o que é que esta eliminação da Champions, passagem para a Liga Europa, pode ter reflexos na equipa, a partir de agora? É assim, eu sei, e também tenho os pés no chão, que o Sporting não ia para a Liga dos Campeões para ser campeão europeu. Não é essa história que alguns treinadores dizem, entramos sempre para ganhar. Não entramos nada sempre para ganhar. Nós não vamos à Liga dos Campeões, temos de entrar na Liga dos Campeões para ser campeões da Europa. Não. Também temos que ter consciência das nossas limitações. Temos uma boa equipa, mas quem gasta 300 milhões ou 400 milhões... Eu sei que os sacos do dinheiro não ganham jogos, nem marcam golos. Mas quem gasta fortunas, verdadeiras fortunas, a contratar jogadores e contrata o que há de melhor, a nata do futebol, não sei o que tal, esses conseguem realmente, têm mais hipótese de ir longe. E, portanto, não estava a pensar isso. Mas estava a pensar fazer... apurar o Sporting para a segunda fase da Liga dos Campeões, ou, na pior das hipóteses, ir então sim para a Liga Europa depois de 6 jogos da Liga dos Campeões. Isto, sinceramente, é aquilo que estava... Depois da fase de grupos. Fazíamos 6 jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões e depois, na pior das hipóteses, olha, vamos para a Liga Europa e então sim, vamos lutar pela Liga Europa. Este era um desejo secreto que eu tinha, porque não estava... Eu não estou a pensar pequeno, ao querer... Porque eu preferia, sinceramente, cada um sabe de si, a minha ideia é esta, eu preferia ir para a Liga Europa, depois da fase de grupos da Liga dos Campeões e para a Liga Europa, do que cair logo na eliminatória seguinte da Liga dos Campeões, por exemplo. Por exemplo, se eu pudesse escolher, né? Porque na Liga Europa acho que o Sporting tem hipóteses. A nível desportivo seria mais rentável? A nível desportivo, sim. Já o ano passado, por exemplo, quando o Sporting passou para a Liga Europa, disse a mesma coisa. Agora na Liga Europa o Sporting vai ter hipóteses de passar a eliminatória. Eis que, se não, aparece um Gatuno, que se não, os alemães têm mais força que vocês, e aquele penalti do Vieirinha em Alvalade, né, tirou a bola com o braço, aquilo, e não houve penalti, não houve por isso, não houve nada. E o Sporting foi roubado pelo Wolfsburgo também. E lá está. Estou-me a queixar novamente. Estou sim. Os desonestos não se queixam dos roubos dos outros. Eu sou honesto, queixo-me das roubalheiras. Isso não vale a pena. Quando ouço alguém dizer que está a exagerar, porque não sei o quê, porque sempre a queixar-se das arbitragens, se eu não tivesse motivos para me queixar das arbitragens, aquela história que eu falei do golo há bocadinho, contra o Sporting, não tenho motivo nenhum para falar daquilo, porque acho que aquilo é legal, calme. Não gostei, mas é legal. Aí eu fico calado e quieto. Não é? Agora, quando eu vejo lances idênticos na área do Sporting é penalti, na área dos outros não é penalti. Então, mas porquê? Porquê? Explica-me lá porquê, que é para perceber. Melhor sorte, melhor jogo e melhor resultado teve a equipa B do Sporting Clube Portugal, que venceu a sua filial de Covilhã por 1-0. Vamos ver o resumo do jogo. Demorou a carburar, mas lá arrancou. Depois de um início de temporada ainda a palpar terreno, o Sporting B garantiu esta quarta-feira a segunda vitória na segunda Liga. À quarta jornada, os Leões deslocaram-se até à Covilhã para defrontar o Sporting local, uma equipa que na temporada passada lutou até final pelos primeiros lugares e que esta temporada já assumiu a candidatura à subida. Num jogo não muito bem jogado, de parte a parte, sobretudo no primeiro tempo, coube à equipa da casa a iniciativa de jogo, logo aos 10 minutos, com este remate muito por cima de Flávio. Pouco depois o Sporting da Covilhã volta à carga, mas o jovem guarda-redes Pedro Silva consegue afastar o perigo. A seguir, lance contestado pelo Sporting B, com Diego Rubio a reclamar penalti após alegado derrube dentro da área. Aos 42 minutos, Mailó ultrapassa a defesa leonina, mas na hora H aparece novamente Pedro Silva a salvar a equipa de João de Deus. Ainda antes do intervalo, a oportunidade para o Sporting, cruzamento de Mateus Pereira, mas Francisco Geraldo chega atrasado para abrir o marcador. João de Deus afinava a estratégia para o segundo tempo e aos 69 minutos o recém-entrado Daniel Podense, vindo do corredor esquerdo, consegue ludibriar a defesa nortenha e rematar com perigo à baliza de Taborda. Aos 83 minutos, novos protestos da parte dos jogadores do Sporting, com Ryan Gold a reclamar mão na bola na sequência do seu remate.
até que aos 84 minutos e depois de uma gestão do resultado, o Sporting vai mesmo chegar à vantagem, com Diego Rubio a rodar dentro da área e a assistir Ryan Gold para 1-0. Festa do Sporting B no José Santos Pinto, com a equipa a garantir a segunda vitória consecutiva na segunda Liga e outra vez já nos instantes finais da partida. Um gol do escocês que fez o resultado final. Voltamos aqui ao nosso jogo de ontem e ao que pode trazer. Quais são os principais erros desta equipa na segunda parte? Já sabemos que foi o André Ramos, da defesa. Foi aquilo. Mas lá está. É justo crucificar os jogadores que têm estado muitíssimo bem até agora? É justo crucificá-los agora porque falharam ontem? Será que é justo? Eu acho que não é. Ontem falharam, tudo bem. Né? Eu lembro o que é que se escreveu o ano passado, em determinada altura, quando o Luís Henrique pegou no Barcelona e houve aquela questão com o Messi não estava a jogar nada e toda a gente sabe que ele é um excelente jogador, mas esteve mal. Eu já vi o Cristiano Ronaldo estar mal de alguma fase da carreira dele, portanto, isto pode acontecer a toda a gente. Ontem, de facto, era um jogo muito importante, mas eu continuo a pensar que houve ali uma certa falta de frescura física, digo eu, porque em condições normais aquilo não teria acontecido. Aquela marcação do Livre, por exemplo, que dá um dos golos do CSKA, eu acho que aquilo, em condições normais, aquilo não pode acontecer. Mas eu não os crucifico por isso. Atenção, não crucifico por isso. Aconteceu? Sim, aconteceu. Mas pronto, olha, aconteceu numa altura que não devia ter acontecido, mas isto é mesmo assim, isto é futebol. Mas isso eu não me queixo, é futebol, tivemos culpa naquele lance, ok, pronto, paciência. E os outros marcaram, tudo bem. Agora, o primeiro golo com a mão e o golo invalidado ao Sporting eram suficientes para estarmos na fase de grupos da Liga dos Campeões. Era só porque o Sporting falhou por um golo, mas bastava um golo. Se o Sporting ter feito aquele golo, se ter sido validado, o Sporting estava apurado para a Liga dos Campeões, é isso que me custa. E o Sporting fez o tal golo. Está 2-1. E mas, olha, 2-1, prontinho. Queres ver que se eles fazem 3-1, estamos desgraçados. Não, o Sporting vai lá e faz 2-2. Isso não valeu. Não valeu, porque nós não vos queremos a vocês na Liga dos Campeões. Queremos a máfia russa, que nos dá dinheiro, que nos paga. Já temos camarotes vendidos, não sei o quê, nos jogos internacionais. A máfia russa compra aquilo tudo. E, portanto, isto é muito dinheiro que vai entrar na UEFA. Eles deviam querer que fosse lá o portuguesinho. Não querem. Nesta primeira parte, temos uma alteração de modelo, com 3 médios e um avançado. Que diferenças é que isto traz na equipa? Para já segurou o jogo como ele queria. Eu vou controlar este jogo, está controladinho. Está tirando uma chance do pontapé ao lado do Mbiá, que fez um pontapé ao lado da baliza. Aqui esteve sempre controlado. O Sporting controlou o jogo, estava a jogar bem, não lhe estava a dar chances, eles estavam-se a irritar lá do outro lado também. Aqui estava a correr muito bem. Depois, a segunda parte. Mas aquilo tem muito trabalho, aquilo não é fácil de fazer, não é? Com os médios da ala a virem ajudar os defesas. Por acaso, do lado esquerdo teve menos trabalho, mas o João Pereira teve grande ajuda, preciosa ajuda do André Carrilho. Aquilo, de facto, desgastou muito o miúdo. E, portanto, se calhar podia ter entrado alguém para o lugar do Carrilho mais cedo, se calhar, então, e os outros também estavam cansados, também não tinham que sair, o Theo, etc. Portanto, é muito fácil. Eu não costumo analisar futebol assim, nunca analisei futebol assim. Tipo, ganhou, jogou bem, perdeu, jogou mal. E, portanto, quando perde, atacamos o treinador, até dizemos coisas que não sabemos, porque, volto a dizer, o empregado da Nocal sabe abrir as tampas da garrafa e fechá-las. Fechar não sabe mais abrir do que fechar. Mas pronto, porque não sei, acho que era aí que ele trabalhava. Agora, de futebol não sabe, mas chegou ali e bateu no Sporting, mas quer dizer que falou uma coisa. Eu também sei porquê. Eu estava à espera que lhe dessem um tacho, não sei onde, disseram isso, não sei se é verdade. É verdade sim, pá, ele queria um tacho, não lhe deram, e então ele agora vinga-se no Sporting e passa a vida a falar mal do clube. Enfim. Que ilações é que podemos tirar aqui desta diferença de modelo com médios? Isto resulta, devemos utilizar isto para equipas mais ofensivas? Não, isto acontece que o Sporting, é preciso não esquecer que o Sporting ganhou o primeiro jogo em casa por 2-1. E se tivesse controlado o jogo lá fora, fazendo um golo ainda por cima, vamos controlar isto e vamos aguentar isto tranquilo, sem grandes sobressaltos, sem chutar bolas para a frente. Não estamos a dar chutões para a frente. É controlar, trocar bem a bola e tal. Portanto, o sistema estava a funcionar bem. O esquema tático, eu gosto do sistema, que o sistema lembra-me outra coisa. O esquema tático montado pelo Jorge Jesus estava a funcionar bem. Como teve aquelas duas falhas que deram 2 golos, não é?
A partir daí, o Jorge Jesus devia ter tirado o Jaquim, o Manel, o Francisco e tal, devia ter ido ele também lá para dentro, se calhar, não sei, devia ter feito uma série de coisas que, de facto, acho que não devia ter feito nada disso. Quer dizer, volto a dizer, se ele pudesse fazer 5 ou 6 substituições, se calhar teria feito, não valia a pena. E depois, ele quando só for 2-1, há aqui uma questão que quem nunca jogou futebol, quem nunca trabalhou no meio do futebol, não percebe, e não tem contactos com pessoas do futebol, há coisas que não sabem. Às vezes os treinadores também têm palpites, tipo, não, acho que não é agora. Não é? São coisas que só quem lá anda dentro é que sabe. Agora vou pôr. Porque ele tinha pensado, está 2-1, isto se calhar se correr mal, vamos aguentar isto até ao intervalo, até aos 90 minutos, e depois, se formos para o prolongamento, estava 2-1, aí sim eu vou mexer a equipa e vou tentar ganhar o jogo no prolongamento. Teve azar, sofreu um gol perto do fim. E as pessoas dizem, mas também procurou o azar, poxa jeito. Aquelas conversas idiotas desses jornaleiros portugueses que me irritam solenemente, por isso é que eu não ouço aquilo, pá. Mas há amigos que ouvem e depois mandam-me essas coisas. Olha o que disse aquele, o que disse o outro, eu tenho que ir lá ouvir, vou lá ouvir aquilo. Portanto, aí é fácil, como aquilo... Quer dizer, por meia dúzia de minutos, a estratégia tinha resultado em pleno, o Sporting ia para o prolongamento e depois logo se veria o que é que ia dar. Como houve aquele golo, naquela altura, volto a dizer, houve aquele golo que o árbitro validou. Imagina que o árbitro tinha invalidado o golo do CSKA. Vamos imaginar, não é? Mas o golo foi legal. Sim, o do Sporting também foi. Vamos imaginar que tinha lugar. O Sporting tinha sido apurado, não é? Portanto, o tipo do apito tem o poder de fazer coisas destas. Quer dizer, roubou 14 milhões de euros ao Sporting. Só na parte financeira. Vamos às capas dos generalistas desta manhã. Começamos pelo Correio da Manhã. Pensões da função pública perdem 3%. Novos pensionistas recebem menos por mês em relação aos valores pagos até ao mês de julho do ano passado. Jesus falha milhões. Leão prejudicado por árbitro que anulou golo a Slimani. São as capas, os títulos do Correio da Manhã. Jornal de Notícias. Judiciário prende indivíduo referenciado como diretor do clube e faz buscas no seu gabinete no âmbito da Operação Porta 18. Colombianos vigiados a entrar no estádio. Apreendidos 9,5 kg de cocaína no carro do Benfica. Isto com o título de droga, Polícia Judiciária faz buscas no Estádio da Luz. É o título de capa do Jornal de Notícias, ainda com a imagem. A onda de imigração chega à Hungria. Militares da GNR do Frontex contam experiência na Bulgária e em Ceuta. Pivô despedido matou 2 jornalistas em direto. Ainda Rui Moreira, frontalmente contra autarcas a uma só voz, contestam ajuste direto no metro. São os títulos do Jornal Notícias. Passamos ao Público. Proprietários recorrem à Justiça para travar recibos eletrónicos. Provedor de Justiça avalia a inconstitucionalidade do recibo eletrónico de renda. A Associação Nacional de Proprietários aguarda a decisão do provedor e prepara a ação judicial a pedir a ilegalidade da norma. Ainda teste antecipa em 8 meses de detecção de metástases. E na capa hoje do Público temos a recordação do furacão Katrina, uma tragédia com hora marcada e em 3 atos. Brancos e negros veem a recuperação de formas opostas. E ainda médicos ganham incentivo se virem mais doentes. Capa do Público, passamos ao Diário Notícias. 5 ministérios já estão a organizar a chegada de refugiados. Migração, Administração Interna, Negócios Estrangeiros, Saúde, Educação e Segurança Social estão a preparar o acolhimento de 1.500 refugiados que Portugal vai receber. A Polícia já tem um plano de contingência para travar fluxos anormais de migrantes. Ainda entrevista a Fernanda Ribeiro. Não fui a Pequim porque o Comitê não me levou, tenho essa mágoa. E ainda, Governo aprova estatuto da PSP e acaba com greve às multas. Chefes revoltados. Vamos aos títulos do I. Rui Rio já não avança em setembro. Rio adiou a decisão. Está a ser pressionado para se candidatar a líder do PSD em caso de derrota nas legislativas. Ainda, ataques de neonazis a refugiados lançam pânico na Alemanha e multas sobem em dia de greve de zelo. Irmã de Pedro Queiroz Pereira abriu falência esta semana. Ainda o consumo, mais de 80% dos enganados são idosos. Telecomunicações e energias são os setores preferidos dos burlões. São os títulos do I. Passamos aos económicos. Diário Económico, Sines entra na lista dos 100 maiores portos mundiais de contentores. Ainda entrevista a Diogo de Silveira, CEO da Portucel, é possível ultrapassar a Renova em 2 ou 3 anos. Ainda Finanças têm que acelerar ritmo de consolidação para cumprir déficit.
Passamos ao Negócios, Jornal Negócios. Hoje, coligação assume votação acima do PS. PSD e CDS pressupõem maioria absoluta no pedido de apoios ao Estado para a campanha. Quanto recebem os partidos por cada voto? Hoje, no Negócios. Ainda Apple apanhada pela China, colapso da bolsa tirou cotadas chinesas da lista das mais valiosas. Pequim lança caça às bruxas aos responsáveis pelas quedas. Passo atrás polaco faz subir BCP. Convenção de créditos para zlotys com menores custos devolvem 130 milhões. São os temas de capa dos jornalistas. Carlos, algum dos temas que queira destacar? Há aqui vários temas, mas há aqui um que me chamou a atenção particularmente, que foi no Correio da Manhã, primeiro porque atacaram a arbitragem e bem, não tiveram medo de estar aí às voltas, não usaram eufemismos, atacaram diretamente a arbitragem do jogo. Mas há aqui uma questão que me chamou a atenção e que me chama a atenção há muito tempo, que são as pensões miseráveis cá em Portugal. Mas há muito tempo, não são só estes, vem lá para trás. Agora, isto é assim, quando estão fora, todos sabem como é que se resolvem os problemas. Quando vão para dentro, não resolvem coisa nenhuma. Tem sido assim ao longo dos anos em Portugal, com os nossos políticos. Esta é a realidade. Em relação a estas pensões, se as pensões já são miseráveis, vão cair mais 3%. Não é? Isto é uma coisa que eu acho que não pode acontecer. Um país não pode tratar assim os seus cidadãos. Um indivíduo que chega a uma certa idade, depois de uma vida de trabalho, e não tem dinheiro para comprar os medicamentos, ou compra medicamentos ou compra o pão, tem que optar por uma coisa ou por outra. Isto revolta-me tremendamente. Há pessoas que ficam mais indignadas quando se fala na possibilidade dos jovens emigrarem. Eu também emigrei, sem problema nenhum, mais que uma vez. Mais do que uma vez, também emigrei, também saí e fui à procura de... Agora, é aos 70 anos, aos 80 anos, que vou pedir às pessoas para fazerem isso? Não. Depois de uma vida de trabalho, as pessoas têm que ser tratadas com respeito, com carinho. Estas pessoas que têm estas pensões miseráveis, a esta altura, deviam estar a fazer cruzeiros aí pelo mundo, como fazem os noruegueses e suecos, etc. Mas eles, coitados, muitas vezes, nem para os medicamentos têm dinheiro. E, portanto, quebra de 3% das pensões. Isto, sinceramente, a mim dá-me volta ao estômago. Não gosto. Mais algum tema que queira destacar das capas de hoje? Há aqui uma coisa que também achei, não sei, isto foi uma armadilha que foi montada aí pela PSP, penso eu, não sei se foi premeditado ou não. Diz que iam fazer greve de zelo às multas, o pessoal acreditou, começaram a falar aos telemóveis dos carros, etc, etc. Olha, aumentaram, no dia de greve de zelo da polícia, aumentaram as multas da polícia. Portanto, houve quem tivesse caído nessa armadilha e então foi uma verdadeira caça às multas e foi giro, porque houve quem tivesse caído nessa esparrela e, portanto, fez toda a diferença, né? As pessoas a pensar, não vamos ser multados, vamos para a rua à vontade, telemóvel na mão, etc, estaciona aqui, estaciona de qualquer maneira, e depois as multas aumentaram. E depois, não sei porque o Jornal de Notícias diz que houve buscas no Estádio da Luz à procura de quê? À procura de quê? Bolas, equipamentos? Não. Droga. Droga! Na Luz! Diz o PJ faz buscas ao Estádio da Luz por causa da droga? Não sei. Não, eu pensei que era a procurar bolas, equipamentos, etc. Assim é mais grave. Se é droga, é mais grave. A procura de droga no Estádio da Luz, quem diria? Não sei, fiquei surpreendido. Estou muito surpreendido. Ainda temos mais de 2 minutos para terminar. Mais alguma das notícias que queira destacar? Ou podemos falar já do jogo do fim de semana? O que é que podemos esperar desta mudança de chip para a Liga Portuguesa? É assim, eu disse ontem, e vou repetir hoje, que eu tinha o fim de semana programado para outras coisas, mas depois da derrota de ontem eu vou a Coimbra ver o Sporting, que é nessas alturas que as pessoas têm que apoiar mais o clube. E é agora que sou mais sportinguista hoje do que ontem, ok? E amanhã mais do que hoje. Portanto, agora o clube precisa, eu vou a Coimbra. Portanto, é essa a confiança que eu tenho na equipa do Sporting e sei que eles não me vão deixar ficar mal, não vou fazer uma viagem à toa e venho satisfeito do estádio, tenho plena consciência disso e acredito plenamente nisso e, portanto, só espero que, de facto, isto não tenha feito grande moça, porque eles não têm que fazer grande moça. E agora, se posso falar diretamente para os jogadores do Sporting, vocês não têm que ficar preocupados com o que aconteceu ontem, porque foi batota, vocês jogaram o suficiente para passarem a eliminatória. Fomos roubados, foi o Gatuno que não quis, os dois Gatunos, um em Alvalade e outro na Rússia. E, portanto, assim, quando é assim, eu acho que psicologicamente, eu fico mais forte ainda. Eu fico muito mais forte. Ontem senti na pele. Até me custou adormecer, não é? É verdade, não vale a pena estar aqui a fingir. Mas baixar os braços, baixar a cabeça por causa disso. Estou com mais vontade de ver o Sporting agora do que estava antes. Porque o quê? Porque vamos embora para a frente. E todos os sportinguistas deviam pensar assim, como eu estou a pensar nesta altura. Apoiar a equipa mais e mais ainda.
E será essa a resposta que os adeptos vão dar, com certeza, em Coimbra e para a semana em Alvalade também. Porque, e isso tem sido já, em Alvalade tem sido já o espelho dos adeptos. Este empolgamento também com esta equipa. Eu tenho um amigo, o meu amigo que é sócio do Sporting, o meu amigo Paulo Costal, que é sócio do Sporting, tem Gamebox há 10 anos que não vai ao futebol. E porquê? Porque ele disse, isto é uma roubalheira, isto, para me enervar, eu vejo o meu Sporting em casa, escuso ir lá enervar, escuso que me gozem lá quando lá vou. E eu agora estou aqui a aproveitar para lhe pedir, começa a ir ao estádio de Alvalade, começa a ir lá, vai valer a pena, vamos fazer barulho para lá para Alvalade, vamos já no próximo jogo em Alvalade, vamos para lá, porque de facto há muita gente assim, é que as pessoas de bem ficam revoltadas com isto também, né? E há aqueles que desistem e sentam-se como ele fez, não vou lá, e há os outros que dizem, não, eu vou lá ainda com mais vontade, né, do que assim, ainda por cima, sócio desde que nasceu, do Sporting Clube de Portugal, vai ao estádio, se faz favor, não é porque, mas cobra a Gamebox, que ele diz, eu ajudo o Sporting financeiramente, mas tens que ajudar o Sporting também desportivamente, ir ao estádio, puxar pela equipa, e todos nós devemos fazer isso. E é isso. É isso que os sportinguistas também têm que ver, que é nestas alturas, e normalmente os sportinguistas, os adeptos sportinguistas têm essa noção, que é nestas alturas também que o clube mais precisa, que os jogadores mais precisam. É verdade, mas eu também já dei por mim um dia a pensar, vou desistir desta história do futebol, porque é tanta nojeira, tanto lixo, tanta porcaria à volta, dizer, vou desistir disto. Mas eu, pelo meu Sporting, não desisti. Eu, se não fosse adepto do Sporting, se eu fosse um estrangeiro aqui, já tinha desistido do futebol, porque não me interessa, já não me interessa. Mas enquanto o Sporting estiver metido no futebol, só se um dia o Sporting disser, olha, nós vamos deixar de ter a seleção de futebol. E aí nunca mais vejo um jogo de futebol na vida. Nem campeonatos ingleses, nem espanhóis, não quero saber nada disso do futebol, porque o futebol não se joga só dentro das 4 linhas. O futebol é sobretudo jogado fora das 4 linhas. Batota, vigarice, trafolhice, máfia. Algum reflexo que possa ter nesta equipa? Os adeptos vão ter que apoiar, e vão apoiar com certeza. Vão com certeza. Vamos sentir algum reflexo nesta equipa? Ou vamos mesmo ter que fazer essa mudança de chip também nos adeptos? Não, os adeptos estão com o Sporting. E Jorge Jesus já disse que o grande objetivo agora é a Liga Portuguesa. Mas o grande objetivo sempre foi a Liga Portuguesa. Não tínhamos ilusões. Agora... Nós não podemos estar a pensar que o nosso grande objetivo era ganhar a Liga dos Campeões. Não é isso que eu estou a pensar. Não é isso que eu digo. Eu não sou pateta, eu não sou lá como esses tipos que andam para aí nas televisões do lado do clube ali do outro lado, que vamos ganhar tudo, somos os melhores do mundo. Não são nada, coitaditos. Eles não são os melhores, nem os melhores de Lisboa, quanto mais do mundo. Mas pronto. Mas o que eu quero dizer é que, eu não estava à espera. Portanto, o grande objetivo é o Campeonato Nacional. Aquilo que eu mais gostaria de ganhar. Se dissesse, olha, queres a Liga Europa ou o Campeonato Nacional? Campeonato Nacional, como é óbvio, quer ser campeão nacional. Isso é que me ia dar um grande gozo. Portanto, o grande objetivo está lá. O Sporting continua ali, podia estar com 6 pontos, não está, porque mais uma vez, um penalti. Eu por acaso mostrei ontem na televisão, aqui do Sporting Clube de Portugal, as imagens da marcação do penalti contra o Sporting. Falaram tanto do João Pereira dentro do campo, quando fez o lançamento. E temos outro jogador a entrar dentro da área. Está lá dentro. O jogador do Passos Ferreira está a marcar o penalti, com o jogador do Passos Assistente tem que mandar repetir o penalti, mas não mandou. E estão lá os dois patetas a olhar, o árbitro. Para compensar, mandou repetir 2 vezes a entrada do jogo, o início do jogo. Porquê? Tão rigoroso no início do jogo e tão pouco rigoroso no lance da grande penalidade, não é? Mas pronto, é isto que nós temos. E por isso é que eu digo, nós temos que não desistir de apoiar a equipa, porque continuamos a ser do Sporting. Eu não quero que o Sporting ganhe com batota, não é isso que eu quero. Sim, já ninguém pede isso. Não, nós não queremos isso. Só não quero é que nos roubem a nós. Não quero ir roubar ninguém. Mas não me roubem, se faz favor. Mas, infelizmente, as pessoas têm uma mentalidade que não tem nada a ver com a minha. Porque quando há um roubo, se eu deixar o carro aberto, a culpa é minha que deixei o carro aberto. Não, a culpa é do ladrão que foi lá mexer no carro. Mas infelizmente em Portugal as pessoas já pensam assim, este tipo foi burro, deixou o carro aberto. Eu não fui burro, deixei o carro aberto. O outro é que foi ladrão que foi lá mexer no meu carro. Okay? Por falar em adeptos, já está à venda a Gamebox de modalidades. Vamos espreitar e saber as condições. Já está à venda a Gamebox Modalidades. Na Loja Verde poderá adquirir este cartão para a época 2015-2016. Através da Gamebox Modalidades, poderá acompanhar de perto os principais jogos das equipas de futsal, handball e hóquei em patins. O preço unitário para cada uma das modalidades é de 30 €, ao passo que a Gamebox para as 3 modalidades ficará por 75 €. Antes de ponderar o tipo de Gamebox Modalidades, aponte os jogos incluídos. Com a Gamebox Modalidades poderá assistir a 11 jogos do Campeonato Nacional de Handball, mais os jogos do Play-Off e ainda as partidas das competições europeias, a taça EHF. Com a Gamebox Futsal pode assistir a 13 jogos da fase regular do Campeonato Nacional, mais aos jogos do Play-Off do Campeonato Nacional.
Relativamente à Gamebox Hóquei em Patins, dá direito ao jogo de apresentação do troféu Francisco Strompe frente ao Liceu da Corunha, relembro marcado para o dia 19 de setembro, e também dá direito a 13 jogos do Campeonato Nacional, mais as competições europeias, no caso do hóquei leonino, a Taça Ceres. Com a Gamebox modalidades de hóquei, tem também a oportunidade de assistir à Supertaça Continental frente ao Barcelona. Visto que ainda não temos o pavilhão João Rocha pronto, o pavilhão Multiusos de Odivelas será a casa emprestada do handball e do futsal e o pavilhão do Livramento, como na época passada, continuará a ser a casa talismã do hóquei em patins leonino. Estas são mais do que boas razões para adquirir a Gamebox modalidades e ver de perto as emoções vividas no pavilhão. Ver, ouvir, gritar e aplaudir os nossos leões das modalidades. E porque não basta querer um clube eclético, também o adepto tem que ser eclético. Vamos apoiar as modalidades também. Apoiar e acompanhar. Carlos, muito obrigada. Só quero dizer, hoje mais sportinguista do que ontem, amanhã mais do que hoje. Está bem? Sempre Igualmente. Sporting. Não desistam nunca. E não se calem nunca com as roubalheiras e as injustiças que nos fazem. Assim seja. Obrigada, Carlos, até um dia destes. O Sporting Informação fica agora por aqui. Regressa amanhã às 12. Até lá, já sabe, se estiver connosco, está em casa.